Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma situação que está acontecendo na China, algo bem comum no governo socialista chinês e que diz respeito à fé dos cristãos chineses. Nós sabemos que a China é um dos países onde acontece a perseguição contra os cristãos e esse vídeo vai mostrar então que essa perseguição está aumentando, está crescendo. Mais e mais formas estão sendo criadas pelo governo chinês, governo socialista, o governo que ele é totalitário. Essas formas estão sendo criadas para deixar o povo, principalmente os cristãos, com a sua liberdade mais e mais sendo cerceada, sendo impedida, sendo de alguma forma manipulada. Então, eles estão aqui nesse vídeo no Jornal da Record falando sobre o tema. E eu quero apresentar para vocês esse vídeo para ver como eles estão então cerceando mais e mais essa liberdade de expressão lá e o que tem a ver isso conosco aqui no Brasil. Olha só. O governo da China publicou uma norma que proíbe líderes religiosos de pregarem livremente pela internet. Eles só podem se manifestar em plataformas autorizadas pelo Estado. A medida gera críticas pelo mundo todo. O documento tem 18 artigos que estabelecem como religiosos podem ou não se comportar no mundo digital. Estão proibidas transmissões ao vivo de cultos e mensagens. Então, olha só, o governo da China já censurava os cristãos. Agora, porém, eles criaram um documento que aumenta as proibições e as censuras. E tem 18 artigos esse documento. Eles proibiram a transmissão ao vivo e mensagens em redes sociais. Então, isso é muito sério. Antes era liberado e agora eles estão proibindo os cristãos de fazerem, então, a obra de Deus nas redes sociais. Mensagens em redes sociais. Pregações apenas em aplicativos e sites controlados. Olha só, quem quiser pregar o evangelho lá na China tem que ter autorização do governo e usar os sites e aplicativos controlados pelo governo. Então, olha só, você, como cristão, você estará sendo vigiado durante as suas pregações, se você é um pregador, um cristão que anuncia o evangelho, durante as suas mensagens o governo estará 24 horas analisando cada palavra que você falar. Cada frase que você falar passará pelo crivo do governo chinês. Pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. Também foi vetado o uso de inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdo ligado a qualquer religião. E a arrecadação de fundos pela internet precisa de autorização estatal. Olha só, então também eles estão proibindo ofertas, né, pela internet, estão proibindo o uso de inteligência artificial. Então, é uma série de proibições que estão fazendo com que a liberdade religiosa se torne ainda mais censurada, ainda mais cerceada naquele país que é um país de esquerda, socialista, comunista. Eu não sou de fazer propaganda partidária para lado nenhum, mas eu sempre digo o seguinte, meus queridos, que o cristão deve escolher o lado em que a sua ideologia, que é contra o aborto, nós somos contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, nós não somos a favor do feminismo, então nós temos que escolher a bandeira que não apoia essas coisas, ok? E aqueles que lá, eles são cristãos conservadores, eles de forma nenhuma, eles podem levantar a sua bandeira do conservadorismo, do cristianismo. E agora, então, né, não poderão mais nem anunciar o evangelho de uma forma mais
pessoal usando os seus próprios celulares, os seus próprios aplicativos. Então veja como isso é sério. E o que isso tem a ver com o Brasil? Eu já vou lhe mostrar. Em todo o mundo, líderes religiosos usam as redes sociais para divulgar ensinamentos e transmitir cultos e cerimônias. Sim. Uma liberdade que contrasta com a nova realidade da China. Especialistas lembram que o controle estatal sobre a fé não é novidade em Pequim, mas agora a censura chegou até ao ambiente digital, justamente onde milhões de fiéis buscam orientação espiritual. A censura, então, já existia dentro dos templos, né? Porque lá tem até uma foto do imperador chinês dentro dos templos. Agora ela alcançou um outro nível, ela chega às plataformas digitais. Esta brasileira que morou na China conta que a fiscalização sempre foi muito forte por lá. Na China, é completamente proibido se reunir em várias pessoas. É proibido pregar a palavra livremente. Proibido se reunir. Agora também com a restrição várias da internet, pessoas. A pessoa não pode falar. Lá na China não pode ter uma reunião com mais de 5, 6 pessoas. Tem um número específico, né? Para eles é o motim. Sobre a própria fé. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que as novas regras limitam ainda mais a liberdade. Mas essas organizações de direitos humanos, elas não fazem nada, tá? O governo não vai mudar a forma dele governar aquele país. O que isso tem a ver conosco, tá? Olha só, aqui ó, gov.com, o site do governo, né? Lula anuncia projeto de lei para regular redes sociais. É preciso criar o mínimo de procedimento. Aí eles pegaram um gancho com a situação da exploração infantil, né? Que foi falado muito no governo anterior pela ministra Damares, mas que ninguém se manifestou. Ao contrário, perseguiram ela porque ela estava denunciando a exploração de menores. Até ela falando da ilha de Marajó, ela falou várias situações ali, ela foi motivo de chacota. Só que agora, como estão procurando meios para cercear ao lado da direita aqui no Brasil, né, como nós temos visto nos últimos tempos, né, o que eles têm feito, né, isso cai como uma luva, porque agora eles vão usar a desculpa, ó, presidente ressalta que a regulamentação das Big Techs pretende proteger as pessoas, em especial crianças e adolescentes. Então, por motivos de proteção, entre aspas, eles vão então tentar regulamentar as Big Techs. Eles vão tentar regulamentar as redes sociais para que as pessoas então se sintam mais protegidos. Quando na verdade a intenção deles, nós sabemos que é cercear a liberdade de opinião dos opositores. Então, eles têm também se reunido muito com o Partido Comunista Chinês, que a intenção deles é que os chineses os ensinem como fazerem isso aqui no Brasil, tá? E aqui, ó, ele anuncia então, né? Ó, vamos regulamentar porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento do funcionamento de uma rede digital que fala com crianças e com adultos que muitas vezes ninguém assume responsabilidade pelo conteúdo. Então ele quer iniciar uma regulamentação. Onde isso vai dar? Bom, eu não quero ser pessimista e dizer que isso vai ficar como a China. Mas eu também não quero dizer, olha, isso não vai dar em nada. Porque eu acho que isso é o início de uma forma de cerceamento da liberdade de expressão de uma forma mais incisiva aqui no Brasil. Principalmente contra os opositores, mas não pense você, cristão, que isso não chegará a nós. Se assim for, Deus permitindo que aconteça, estamos vivendo hoje num período já de dificuldade de nós expressarmos, muitos pastores não podem pregar o evangelho em certos assuntos, eles têm medo já porque temem o processo, temem ser processados por falarem algo no altar, que se alguém se sentir ferido por algo que realmente está nas escrituras, mas que a pessoa se sente ferida, ela pode processar aquela igreja. Isso já acontece muito. E agora, então, com essa forma de regulamentação, isso poderá chegar de uma forma que fará com que, então,
as igrejas se tornem mais, então, cativas ao Estado e a liberdade dos cristãos aqui no Brasil seja mais, então, cerceada, impedida. Isso, com certeza, está na mira do governo. Primeiro, acertar a oposição, cercear mais e mais a opinião da oposição e depois mirar, então, naqueles que são cristãos, que normalmente cristãos são conservadores, são de direita, são contra toda essa política pró-abortista, pró-casamento de pessoas do mesmo sexo. E tudo isso, meus amados, são sinais, né? Sinais de que o Senhor está voltando, sinais dos últimos dias. E a gente às vezes pensa, não, aqui no Brasil não chegará. Nós temos que ter prudência para pensar com respeito a isso, porque é que nem aquele ditado do sapo na panela de água morna. A água está bem morninha, está boa e todo mundo está dizendo está tudo ótimo, né? Daqui a pouco a água começa a ferver. E aí? Então eu digo para você, se prepare, esteja firme com Cristo, porque quem sabe dias piores chegarão até nós, né? E que nós possamos estar firmes no nosso testemunho. Se nós tiver que testemunhar, lutando, batalhando pela fé, até o último momento, até o fim, né? Que nós estejamos prontos a ser perseguidos por amor a Cristo. Se for por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor daquilo que é o certo pela Bíblia, que eu e você como cristãos estejamos dispostos a pagar o preço. E aqui está a reportagem, ó, e ele fala até de Trump, ó. Trump diz que não aceitaria qualquer regulamentação das Big Techs americanas, né? Que são Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Mas vamos regulamentar, porque é preciso criar um mínimo de comportamento, um mínimo de procedimento e funcionamento em uma rede digital que fala com crianças e adultos e que muitas vezes ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo, ressaltou o presidente. E aqui ele lembra que o Supremo Tribunal Federal definiu em junho que as plataformas digitais são responsáveis por conteúdo gerado por seus usuários. Então tem mais aqui o Supremo, né, que está, né, nessa... então, posição, né? Também o Supremo tem estado nesse posicionamento também a favor de regulamentação, né? Então, que nós possamos orar, pedir a Deus misericórdia, né? Que Deus nos dê sabedoria e graça e coragem para viver nesses últimos dias aqui na Terra, nos últimos tempos. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja consciente que você é salvo por Jesus, não para viver somente um mar de rosas, mas que tem muitos espinhos, muitos sofrimentos, e que, quem sabe, muitos de nós pagaremos um alto preço por amor do Evangelho. Os nossos irmãos lá na China já estão pagando esse preço. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.